ajudar, né? Aí, meu boi, não puxa. Boa tarde. Então vamos lá, que falta um minuto. Falta um minuto. Sei que é desse jeito. É. Depois dos comerciais, comercial. Vamos ver aqui. Vamos aguardar um segundinho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eis que, diz o Senhor, os pobres do Egito, os traficantes da Etiópia, os de elevada estatura, de Sabaim, passarão para a tua terra, e serão teus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Com a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Boa tarde, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Boa tarde aos colaboradores da casa, aos funcionários. E uma boa tarde especial a quem nos acompanha via rede social. Peço agora, então, à nossa secretária Eduarda que, por favor, leia a ata da sessão anterior. Ata número 31. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Capitão Leônidas das Marques, Estado do Paraná, em seu primeiro ano de sua 15ª legislatura. No dia 5 de agosto de 2025, às 16 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Capitão Leônidas das Marques, sob a presidência do senhor Sidnei José Juste, os 9 vereadores. Após a leitura do texto bíblico, o senhor presidente observou o quórum legal, declarou aberta a sessão e, em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, colocando em discussão e, em seguida, em votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura das matérias a tramitarem na ordem do dia, que constou as seguintes proposições do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 4 de 2025, que altera o artigo 1º da Lei Complementar número 19, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a regularização de construções clandestinas e ou irregulares, na forma que especifica e dá outras providências. Em seguida, o senhor presidente o colocou em segunda discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 25 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a transformar lote rural número 42C da Gleba 11, imóvel Andrada, em zona residencial 1, sede, com finalidade residencial nessa cidade e da outras providências. Em seguida, o senhor presidente o colocou em segunda discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Logo após, o senhor presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 26 de 2025, que altera a lei número 1413 de 9 de dezembro de 2008, que reconhece como padroeira do município de Capitão Leônidas das Marques Nossa Senhora da Salete e institui a data de 19 de setembro, feriado municipal, e dá outras providências. Em seguida, o senhor presidente o colocou em segunda discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 27 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder parte do imóvel que especifica, mediante cessão de uso de forma gratuita, em favor do Estado do Paraná e dá outras providências. Em seguida, o senhor presidente o colocou em segunda discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Na sequência, não havendo mais matérias do Poder Executivo, passou-se às matérias do Poder Legislativo, tendo o senhor presidente solicitado a leitura do projeto de lei do Legislativo número 5 de 2025, que autoriza a Câmara Municipal de Capitão Leônidas das Marques, Paraná, a proceder
contratação por tempo determinado através de processo seletivo simplificado PSS para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Em seguida, o senhor presidente o colocou em segunda discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura do projeto de lei do Legislativo número 6 de 2025, que altera a lei municipal número 2.755, de 11 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a instituição e concessão de auxílio alimentação e vale natalino aos servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Em seguida, o senhor presidente o colocou em segunda discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura da indicação número 89 de 2025, de autoria dos vereadores Revair José Rodrigues, Claudecir Alves da Silva Moura e Adelano Royers, que indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja realizado um estudo técnico com o objetivo de executar a construção de um acostamento na PR 484, na estrada da antiga comunidade Porto Três Irmãos, sentido Alto Alegre do Iguaçu, com aproximadamente 30 metros de extensão, seguindo-se a justificativa na tribuna pelo vereador Revair José Rodrigues. Na sequência, o senhor presidente a colocou em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, não havendo mais matérias a tramitarem na ordem do dia, o senhor presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 28 de 2025 e o baixou para as comissões. E, em seguida, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva, assistente legislativa, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vá por todos os vereadores assinada. Muito obrigado, Eduarda. Em discussão, a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovada por todos os vereadores. Agora vamos para o grande expediente. Peço ao secretário Cleverson Barão dos Santos que leia a súmula do projeto de lei número 35 de 2025. Projeto de lei número 35 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de cessão de uso de bem imóvel firmado entre o município de Capitão Leone das Marques e a Associação Central dos Agricultores de Capitão Leone das Marques. Peço então à nossa secretária que leia os pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Voto do relator. O projeto de lei número 35 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo, tem por finalidade autorizar o município de Capitão Leone das Marques a celebrar termo de cessão de uso gratuito com a Associação Central dos Agricultores de Capitão Leone das Marques, tendo por objetivo a cessão de uso dos seguintes bens móveis. 2. Motocultivador a gasolina marca Shell, número de identificação 95 177 5821 e 95 177 5888. A cessão de uso se dará pelo prazo de 5 anos, podendo ser prorrogada, e tem por objetivo a melhoria das atividades executadas pela entidade beneficiada, reconhecidamente voltado ao apoio e desenvolvimento da agricultura local. A proposta legislativa encontra amparo no artigo 22, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre o uso de bens públicos por terceiros, mediante autorização legal, sempre que evidenciado o interesse coletivo. A cessão pretendida respeita esse preceito, uma vez que trata-se de uso gratuito temporário de bens móveis de titularidade do município. A beneficiária é uma entidade formalmente constituída e atuante no setor agrícola local, e o projeto estabelece cláusulas claras quanto à responsabilidade da associação pela guarda e conservação dos bens, prevendo inclusive a responsabilização penal, civil e administrativa por eventuais danos. A forma de cessão, por intermédio de termo de cessão de uso, é compatível com os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, estando devidamente delimitado o objeto, o prazo e as condições de uso e revogação, em conformidade com a legislação vigente. Assim, após a análise do projeto de lei número 35 de 2025, não identificando vícios de legalidade, constitucionalidade ou técnica legislativa que impeçam sua tramitação, emito parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 35 de 2025. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão.
A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 13 de agosto de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei número 35 de 2025. Francisco Jair de Campos, presidente, Cleverson Barão dos Santos, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Comissão de Agricultura e Meio Ambiente. Voto do relator. A proposta em análise refere-se à cessão de uso de bens móveis, mais especificadamente equipamentos agrícolas pertencentes ao município de Capitão Leão das Marques, à Associação Central dos Agricultores de Capitão Leão das Marques. O prazo de cessão estabelecido é de 5 anos, a contar da data de assinatura do termo de cessão, com o objetivo de melhorar as atividades desenvolvidas pela associação. A Associação Central dos Agricultores tem como principal finalidade a promoção de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida e ao fomento das atividades agrícolas de pequenos agricultores do município, o que justifica a necessidade de utilizar tais equipamentos para o melhor desempenho de suas funções. Em face do exposto, entendo que a cessão de uso dos equipamentos agrícolas pelo prazo de 5 anos atende os requisitos legais e constitucionais aplicáveis e se destina ao cumprimento de objetivo do interesse público, qual seja o fomento à melhoria das atividades agrícolas na região. Assim, manifesto parecer favorável à tramitação do projeto de lei. Claudecir Alves da Silva Moura, relator. Conclusão. A Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, em reunião realizada em 13 de agosto de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Claudecir Alves da Silva Moura, estando favorável à tramitação do projeto de lei número 35 de 2025. Edelano Royers, presidente, Claudecir Alves da Silva Moura, relator, e Genicir de Fátima Gardarrigo, membro. Obrigado, Eduarda. Em discussão, o projeto de lei número 35 de 2025. Com a palavra o vereador Claudecir Alves da Silva Moura. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, senhora vereadora Jane, os demais vereadores, servidores da casa e quem nos acompanha via rede social. Pois bem, como vimos nos pareceres ali, a gente se reuniu e manifestou voto favorável a essa cessão de uso, né? Ela é firmada por 5 anos, só que podendo ser prorrogada. Essa questão da Associação Central foi um meio muito importante, um avanço que o município teve, dos recursos que vêm para a agricultura, como essa moto cultivadora aqui, são duas, né? Que vai vir para a Associação Central, que está sendo repassado. A Associação Central pode passar a qualquer comunidade. Então, e outra, a comunidade não precisa todo esse trâmite de documentação, pois tem uma associação central que resolve tudo isso. Então, foi um avanço para o nosso município, muito importante, e isso aqui agrega muito à agricultura familiar. Quando a gente fala de uns equipamentos pequenos desse, são para os pequenos agricultores, onde tem estufa, onde tem cultivar a horta. Então, é muito importante para o nosso município. E dessa forma, eu voto favorável, presidente. Obrigado, vereador. Só complementando o que o vereador falou, a questão da Associação Central, ela é facilitadora na questão documental, né? Como ele falou. Antigamente, eu também até inclusive fui presidente da associação, tínhamos que fazer declaração de imposto de renda todos os anos, tínhamos que ter os livros atas atualizados, e eu costumo dizer que os produtores, eles estão ali para produzir alimento, produzir os cereais, e que muitas vezes eles têm que perder tempo em correr atrás da parte burocrática. E essa criação da Associação Central veio trazer essa tranquilidade. Hoje, se reunindo 6 produtores, já forma uma associação e são afiliados à Associação Central, e dessa forma podem pleitear equipamentos para melhorar o desempenho da microagricultura e da agricultura familiar. E esses
motocultivadores a gasolina, que estão sendo repassados agora para a Associação Central, já foram entregues em várias comunidades e foi um programa que deu muito certo, porque ele consegue atuar em áreas onde o trator maior não consegue desempenhar o trabalho. Então, estão todos de parabéns os envolvidos, a gestão municipal e também as pessoas da Associação Central. Então, não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos agora, então, não tendo mais matéria do Legislativo, do Executivo, passaremos, então, às matérias do Legislativo. Peço, então, ao nosso secretário Cleverson que leia a súmula do projeto de decreto legislativo número 3 de 2025. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2025. Abre crédito suplementar no orçamento de 2025 e dá outras providências. Em discussão, então, esse decreto. Na verdade, não é discussão. Eu quero fazer um esclarecimento aos senhores vereadores que esse decreto se faz necessário porque nós temos os valores, eles estão empenhados para que nós fizéssemos a contratação dos serviços de agência de publicidade. Mas nós não iremos atuar dessa forma esse ano. E como nós estamos com a obra do nosso plenário aqui, nós estamos precisando suplementar valores de material de consumo e estamos tirando 30 mil reais que estavam previstos em uma dotação, que era para divulgação, e colocando esses 30 mil em material de consumo, que estão sendo utilizados, por exemplo, no padrão de energia, com o cabeamento, vindo lá do canto do nosso terreno, para vir até o barracão novo. Então, temos essas despesas extras que não estavam previstas em licitação, e nós precisamos fazer essa suplementação. Então, senhores vereadores que tiverem alguma dúvida, podem pedir agora, ou então colocaremos em votação. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos então agora ao requerimento número 6 de 2025. Então, Cleverson Barão, por favor, leia a súmula do requerimento. Requerimento número 6 de 2025. Revair José Rodrigues e Claudecir Alves da Silva Moura requerem seja oficiado o Poder Executivo Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis cópia completa do processo licitatório referente à aquisição da grama utilizada para a recuperação do estádio municipal João Ruth Schmidt, juntamente com os empenhos e faturas relativas a este mesmo processo licitatório. Peço ao vereador Revair que defenda o seu requerimento na tribuna. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, vereadora Jane. Boa tarde aos funcionários. Também boa tarde especial para você que está nos assistindo através das redes sociais. Então, esse nosso requerimento de hoje, meu e do vereador Claudecir, ele é fruto do nosso trabalho de acompanhamento, como eu acredito que todos os outros colegas vereadores também estão acompanhando, essa novela que é essa recuperação do nosso campo, do nosso estádio municipal. Então, todos sabem que nosso estádio foi feito a exposição há 1 ano e 16 meses nele, e teve estragos, derrubamento aí de muro, alambrado, um abandono total de vestiário e tudo mais, e estragado o gramado. E a gente tem acompanhado e tem cobrado essa casa aqui, pedi lá atrás um requerimento
aonde que eu cobrava do executivo um plano de recuperação dele. Foi respondido, apesar de ter passado o prazo, né? Mas responderam, né? E a gente acompanhou esse plano lá que estava sendo feito, e bastante atrasado, né? Dia 12 de maio, eu estive lá no estádio, onde que estavam preparando o solo, 12 de maio. Então, 1 ano e 11 meses, 1 ano e 1 mês ficou naquela parte ali desse processo licitatório, de irrigação, tudo mais. E aí, a gente estava lá, estava preparando o solo para plantar. Então, eu como meu amigo, nobre colega Cleverson, 30 anos de agricultura, trabalhando no sítio, e os agricultores que estão aí sabem que no início do inverno a gente planta aveia, não grama. Eu estava lá dia 12 de maio e estava o secretário da Agricultura, técnico agrícola. E ele estava lá preparando, funcionário da prefeitura, um técnico também, técnico agrícola também, gradeando a terra e preparando para fazer o plantio da grama. Fiquei surpreso em ver o chefe da agricultura, técnico agrícola, preparando o solo para plantar a grama. Questionei. Vocês vão plantar a grama de semente no início do inverno? Não, sem problema, vai nascer sem problema. Nós vamos colocar, não lembro se ele falou o dobro ou 4 vezes a mais de semente que é recomendado. Tá, mas e se nascer, vamos supor que nasça a geada na nossa região e que esse inverno foi frio. Não tem problema, vereador. Nós temos um sistema de irrigação que vão vir aqui de madrugada e vamos irrigar todo esse campo. E a geada não mata a grama recém-nascida. Com uma convicção assim. Eu, na minha humilde colocação, então, estamos acompanhando. Presenciei agora, há uns... acho que foi ali, comecinho do mês de agosto. Foi tudo gradeado. Dia 8 de agosto eu fui lá, onde que chegou, sexta-feira era, a primeira carga de grama. E foi gradeado na quinta, de noitezinha, né? Trator particular, isso é importante saber, né? Provavelmente deve ter um processo licitatório para isso também. E à noite choveu, e não matou o mato, só deu uma emparelhada. Na sexta chegou a carga de grama, segunda-feira eu fui lá cedo. Estava plantando. Quem estava plantando? Tinha os funcionários que prestam serviço para o município, limpeza da nossa avenida. Nosso amigo que pediu para ser limpado a nossa avenida, estavam lá os funcionários. Então estamos aí limpando, e o responsável, inclusive, depois passou lá, funcionário da prefeitura. Beleza. Então, plantaram a grama aquele dia e depois disso parou o plantio. Veio o restante da carga, eu estou acompanhando diariamente esse processo. Então hoje eu estou pedindo o processo licitatório, que vocês foram vistos aí, as notas, o processo licitatório, tudo a respeito desse campo. Tudo. Por que foi tirado esses funcionários da limpeza da rua para plantar? O processo licitatório já foi feito da compra dessas leivas? Ou essa grama era para outra região e foi transferida para lá? E por que se a licitação vai ser feita ou está sendo feita, ela vem como licitação? A grama, a empresa não tem que deixar plantada? Ou ela terceirizou o serviço? Mas por que terceirizou só depois da minha visita? Primeiro, antes de terceirizar o serviço que hoje está sendo feita, hoje eu estive lá, está sendo plantada pela mesma empresa que presta serviço aqui na limpeza. Porém, os funcionários são lá de Capanema, não são os mesmos, mudou. Então, isso eu gostaria de uma explicação. E eu acho que o nobre colega, Vossa Excelência Presidente, vai deixar aberta essa tribuna para vir dar explicação. Essa conta, pessoal, você que paga seu imposto e que é cobrado o IPTU, nós que está cobrando lá, e que se você não pagar, vem multa. Ela é de grama. R$
240. Foi jogado fora. Dinheiro público rasgado, jogado fora. E eu gostaria de saber quem vai pagar essa conta. Quem vai pagar? O município vai perder os 19 mil? Porque se foi pedido um plano, foi discutido, foi cobrado no último momento lá, quando levamos por surpresa, foi avisado. E mesmo assim foi executada uma obra que sabia que ia ser perdido. Porque se era iniciativa privada, uma empresa que tem um funcionário que dá 19 mil, um funcionário técnico, não é comissionado. Aliás, agora está numa função, mas é técnico para aquela função. E dá um prejuízo de 19 mil, e ele tem que ser responsabilizado por isso. Nenhuma empresa tolera. Só o setor público. Eu espero, não quero tirar minhas conclusões precipitadas, que tenha outros motivos para ter acontecido. Não sei. E eu queria esclarecimento. Nós temos, hoje, senhor presidente, vi a Vossa Excelência aqui fazer a troca, vou falar bem, de em vez de fazer o processo da audiência, passar para a obra da Câmara. Ótimo. Mas nós temos uma mídia paga com dinheiro público. Paga pelo salário, pago para você, contribuinte. E essa mídia precisa vir a dizer para o povo isso aí que está acontecendo. Ó, cidadão, nós não deu certo a plantio da grama, nós vamos colocar lei. Por esse motivo. Não só falar que trouxe recurso, trouxe isso, trouxe aquilo do governo estadual, que está fazendo para todos os municípios. Mas dizer aonde que estão os problemas, apontar. Então eu gostaria que viesse usar essa tribuna aqui, quem fosse os responsáveis, e falasse para mim, olha, Vossa Excelência, nós não vamos perder os 19 mil. Vai ser restituído, vai ser isso, vai ser aquilo. Né? Então, fica aqui meu apelo a essa questão e também que esses detalhes desse processo licitatório, que eu acredito, senhor presidente, que cumpre os prazos aqui, que eles respondam aí dentro do prazo, certo? Esse meu requerimento. E peço que Vossas Excelências, que são responsáveis, assim como eu, para a transparência de todas o que acontece no nosso município, também votem a favor desse requerimento, porque nada mais é pedido que a transparência de uma coisa que talvez não tenha problema nenhum. Mas, ao meu olhar, senti que não há transparência, precisamos esclarecer isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, o requerimento número 6 de 2025. Com a palavra, o vereador Odair Farina. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Vereadora Jane, nobres colegas vereadores, Rui Castro da imprensa, nossos funcionários da casa e quem nos assiste via rede social. Na sexta-feira, quando passado pela secretária nossa a ordem do dia, eu fui ver esse requerimento sobre a grama do campo. E fui até a Prefeitura Municipal para me inteirar da situação que estava sendo cobrado nós aqui da Câmara Municipal. E, nobre vereador Revair, eu vejo que sobre a grama está tudo certo. Não tem nada a esconder de ninguém, não tem nada a esconder da população de Capitão, e quem estiver nos assistindo que queira ir na Prefeitura ou acessar o portal de transparência, está lá a licitação, está aqui o pregão, está aqui a ordem de compra da grama, tá? Então está tudo em dia. A respeito daquela que foi plantada, a semente, não me inteirei, mas vou me inteirar e na próxima sessão, com certeza, estarei aqui defendendo a administração municipal. Então, por esse motivo, não vejo motivo nenhum de nós aprovarmos esse requerimento. Então, eu voto contra o requerimento, senhor presidente. Alguém mais? Com a palavra, o vereador Claudecir. Bom, ainda em tempo, cumprimento o Rui, representando a imprensa aqui hoje. Pois bem, esse requerimento que a gente fez, o Revair juntamente comigo, é para fins de esclarecimento e para fins de executar o nosso trabalho, que é de fiscalizar
Se você pega e coloca no Google a função de um vereador, com certeza você vai estar lá fiscalizar. Então, um simples requerimento para esclarecimento, acho que é tranquilo também, já que está tudo certo. Não tem porquê também um requerimento desse passar de 30 dias sem resposta. Acredito que já eles têm tudo em mão, já manda para nós, já fica tudo certo. Então, e peço aos vereadores para votar favorável, para passar o requerimento, para cumprir a nossa função de vereador, que é fiscalizar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Genecilde Fátima Garda Rigo. Boa tarde, senhor presidente, os Boa demais tarde. colegas, vereadores, a imprensa, os colaboradores da casa. Gostaria de uma explicaçãozinha melhor aqui sobre onde foi comentado sobre nós fazer essa abertura de crédito, presidente. Pois não. Que o senhor Rivair agora até comentou alguma coisa, que nós vamos tirar esse dinheiro, mas eu acredito que esse dinheiro vai ser tirado pelo motivo que não tinha condições de fazer a plenária da Câmara com o dinheiro que estava, né? Então vai ser feita essa abertura de crédito para pegar esses 30 mil e jogar lá na plenária, pelo que eu entendi. É isso? Não. Nós não temos mídia, mas não é que nós não queremos fazer a mídia, porque nós não estamos precisando, como nunca foi feito, na verdade. Sim, esse valor ele estava disponível para a contratação da agência de publicidade. Como nós não vamos fazer, esse valor nós estamos tirando para material de consumo e iremos utilizá-lo quase que integralmente para a instalação do padrão que foi pedido aumento de carga para suportar o prédio novo, e daí, por ter pedido aumento de carga, temos que fazer o novo padrão. Inclusive, já está instalado o aumento de carga aí, o Copel já fez essa instalação, e como nós temos que trazer do padrão, que é lá no canto do imóvel, ele tem que percorrer toda a distância do prédio existente e também chegar ao prédio novo, existe um cabeamento que é bem reforçado e que tem valores elevados. Então, por esse motivo é que nós estamos fazendo o crédito suplementar. Ele não estava previsto essa questão aí, mas nós precisamos dar sequência, né? Então por isso estamos fazendo isso aí. Com a palavra do Rivair. De duas coisinhas. O que a gente licitou, a gente deixou o dinheiro aqui em conta e Vossa Excelência, senhor presidente, aí está fazendo excelente trabalho. Mas não queremos se apegar a esse assunto porque não é esse o nosso tema. Nosso tema é a questão do requerimento. Então, o que eu estou pedindo, na verdade, ele abrange a situação, Vossa Excelência, vereador Odair, abrange a situação da semente. E Vossa Excelência deixar bem claro, está votando contra um requerimento onde que nós estamos pedindo, eu e o vereador Claudecir, esclarecimento sobre uma situação que Vossa Excelência não tem conhecimento e deixou bem claro antecipadamente aqui. Então, Vossa Excelência está dizendo que não tem conhecimento como foi pago a questão da grama e está votando contra o executivo dar explicação. Então, isso a população tem que saber, porque nossa função aqui é trazer à tona todos os problemas do nosso município. E quem foi o responsável por isso, nesse momento, Vossa Excelência não sabe. Deixou bem claro que como vai ser resolvido. E está votando contra a transparência. Então, deixar bem claro isso para a população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Rivair. Com a palavra, o vereador Odair. No requerimento está bem claro aqui, ó, tá? Encaminho a esta Casa de Leis cópia completa do processo licitatório, que está aqui na minha mão, tá? Aquisição da grama utilizada para a recuperação do estádio municipal de João Routimê, juntamente com os processos de empenhos e relativas desse mesmo processo licitatório. Então está aqui
O que Vossa Excelência está pedindo está aqui, ó. E está no portal da transparência da Prefeitura. Qualquer cidadão que queira se dirigir à Prefeitura Municipal para retirar isso aqui, ou acessar o portal da transparência, está aqui. Está licitado. Obrigado, vereador. Com a palavra do Revair. Eu tenho direito ainda, só que eu deixar bem claro, todo o processo licitatório, que foi licitado, que foi o processo, está ali. Mas quem vai pagar a diferença e como vai ser pago, Vossa Excelência deixou bem claro que não tem conhecimento. E a recuperação do estádio. Então, os 260 quilos de grama que foi colocado não era para recuperação do estádio, era para recuperação do estádio. A grama que foi jogada fora também era para recuperação do estádio. Então, faz parte da recuperação do estádio os 260 quilos que foi jogado fora e agora o que foi comprado pela Leiva. Então, todo ele faz parte. Então, deixar bem claro essa situação. Nós queremos recuperar o estádio e o que foi gasto foi todo. E eu preciso saber isso. E a população está me cobrando. É isso. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Então, o requerimento está errado. Que está pedindo sobre a grama que está sendo utilizada lá. E recuperação do estádio. Grama que está sendo utilizada para a recuperação do estádio, que é a grama que foi plantada. Mas a grama de Leiva também foi, a grama de cimento também foi usada para recuperar o estádio. Não foi mas aqui está pedindo a grama da Leiva. Então, tá. Pediu sobre a Leiva também, né? Por favor, um por vez. Então, não havendo mais discussão, eu acho assim que eu não posso, de forma nenhuma, influenciar o voto de ninguém, cada um vota como quer. Talvez tivesse que ser, então, mudado alguma coisa no requerimento, mas, enfim, fica a vocês que decidem, e eu só preciso colocar em votação. Quem for favorável ao requerimento número 6 de 2025, permaneça como está, e quem for contrário ao requerimento, por favor, se manifeste. Então, o requerimento não foi aprovado por 5 votos a 2, que serão constados em ata. Passaremos agora à indicação número 3. Não, desculpa. Passaremos à indicação número 90 de 2025. Indicação número 90 de 2025. Peço ao nosso secretário que leia a súmula da indicação. Indicação número 90 de 2025. Francisco Jair de Campos, Robson Anselmo Bergamin e Edelano Rovers indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, junto com o setor rodoviário, providencie um tapa-buraco para a estrada da linha Malvari e o alongamento do bueiro localizado próximo à propriedade do senhor Paulo Oste. Peço então ao nosso vereador Francisco Jair de Campos que defenda a sua indicação na tribuna. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Colegas vereadores, a colega Jane, Rui Castro da imprensa, os funcionários dessa casa e o telespectador que estão nos assistindo pelas plataformas digitais. Essa indicação aqui que eu estou fazendo ao nosso prefeito Maxwell Scapini é uma indicação que a comunidade da linha Malvari ali estão pedindo. Bem no Paulo Ossi ali tem aquele bueiro, e aquele bueiro ali, ele é estreito. Por largar um pouquinho mais, eu colocar mais um tubo ali, e logo para frente ali tem um buraco que fica empoçado a água. Ali faz muitos anos que tem aquele buraco ali, sempre quando chove bastante, fica aquela poça d'água. E agora que deu essa chuvarada ali para a linha Malvari, tem diversos buracos ali. Teve até um morador que mora para aquele lado ali, cortou um pneu. Essa é a indicação que eu estou pedindo e peço aos colegas vereadores que me apoiem nessa indicação, que o nosso prefeito faça um tapa-buraco ali e resolva esse problema ali para o pessoal da linha Malvari. Obrigado. Obrigado, vereador Francisco Jair de Campos. Em discussão, a indicação número 90 de 2025. Com a palavra o vereador Robson Anselmo Bergamin. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, colegas vereadores, vereadora Jane, aos funcionários da casa, ao Rui Castro, representante da imprensa, e a população que está assistindo via internet.
Quero parabenizar o Jairzinho e ter me colocado nessa indicação juntamente com ele aí, o Idelano, e dizer que é muito importante essa indicação dele aí, que é o alongamento do bueiro, né, perto do senhor Paulo, e tudo que for de melhoria para o município, para a população, eu sempre vou estar a favor. Então, sou totalmente favorável, presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Robson. Não havendo mais discussão, então coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Peço, então, ao nosso secretário Barão que leia a súmula da indicação número 91 de 2025. Indicação número 91 de 2025. Cleverson Barão dos Santos indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencia a instalação de iluminação adequada na Avenida Tibagi, entre a pista de autoescola certa até a Igreja São Leopoldo. Peço então ao secretário Cleverson Barão dos Santos que defenda sua indicação na tribuna. Essa indicação vem dos moradores que moram ali na Avenida Tibagi, entre a pista de autoescola, que é bem na curva ali, até na Igreja São Leopoldo, onde existe a iluminação pública lá, porém, ela é bastante antiga, ela é no meio do canteiro, aproximadamente aí uns 3 metros de altura, daí na cabeça do poste tem ali uma proteção para a lâmpada ali, e acabou ficando velha, não tendo a mesma luminosidade necessária para atender os moradores locais ali. Também tem a questão das árvores, como ela está no meio do canteiro, os galhos das árvores acabam obstruindo a passagem da iluminação. Então, esse pedido é que seja implantado a iluminação padrão, como no restante da cidade. Até tem uma lâmpada bem no meio lá, mas acaba sendo pouco. Então, vai precisar ali de no mínimo mais umas 4 ou 5 luminares para ficar padrão com o restante da cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, a indicação número 91 de 2025. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Peço ao secretário que leia a súmula da indicação número 92 de 2025. Indicação número 92 de 2025. Revair José Rodrigues, Claudecir Alves da Silva Moura e Edelano Roers indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam tomadas as providências necessárias para a instalação de uma casinha de reciclagem na entrada da linha por Três Irmãos, com a finalidade de oferecer aos moradores da localidade e aos usuários do lago próximo ao ponto adequado para o depósito de resíduos sólidos e recicláveis, bem como que sejam adquiridas mais 20 casinhas a serem instaladas em outros locais do município. Obrigado. Peço então ao vereador Revair que defenda a sua indicação na tribuna. Senhor presidente, essa indicação é dos moradores daquela comunidade lá. Eles estão pedindo uma casinha de reciclagem. É uma coisa simples. Nós partimos para as coisas simples agora. Os pedidos efetuando essa questão. E é simples do valor, mas da grandeza que tem, ela é muito grande, principalmente para o meio ambiente. Porque naquele local que está ali, ele tem várias famílias que moram ali e ainda tem a questão do lago, que tem gente que vem pescar, vem lazer ali e deixa o lixo, ou às vezes na cerca, jogado. Então, tendo essa casinha, tendo essa educação ambiental, vai melhorar. Fui buscar se tinha casinha, parece que tinha. Algumas pessoas falaram que foi roubado, mas parece que a enchente, quando deu, dando a torcida nela, foi tirado da estrada, tem várias versões. Enfim, não tem mais, mas tinha lá atrás. Esse projeto das casinhas é uma coisa que tem funcionado muito bem. Nosso município aí é modelo nessa questão para outros. Então, conversando juntamente com o vereador Edelano, com o secretário lá do Meio Ambiente,
a gente sugeriu que tem outras pessoas que estão pedindo. Então a gente colocou aí para se fazer um processo licitatório e adquirir mais 20. Inclusive, conversando com alguns moradores, a gente vê constantemente que passa ali no Alto Alegre, por exemplo, aquela à direita antes de chegar no Alto Alegre ali, aquela casinha ali, ela tem uma população grande para dentro. E ela é pequena. Então, quando for licitar, tem que determinar mais ou menos essas 20 e fazer talvez de 2 portes, porque ali precisa uma maior. Porque sempre está cheia, acumulada, até o pessoal vir e passar na semana aí para arrecadar essa questão. Então, isso foi uma ideia de um morador de lá. Então, peço aos nobres colegas vereadores que votem a favor de nós construirmos casinhas, essa casinha, tá? Para resolvermos o problema dessa linha e mais 20 para o secretário do Meio Ambiente estudar aí aonde que queira que as pessoas estão pedindo e ter essa reserva. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, a indicação número 92 de 2025. Só complementando, é uma indicação pertinente. Eu acho o seguinte, vereador, que quando nós formos licitar essas casinhas, se licitarmos todas do mesmo tamanho, mas aonde houver necessidade, coloca 2. Entendeu? Mas às vezes não... Porque eu percebo o ponto que você está falando lá no Alto Alegre, está sempre cheio, inclusive derrama para fora e tudo, vira uma loucura aquilo lá. Queimaram lá um dia, passou alguém, põe o fogo lá. Então, é extremamente importante a questão ambiental, nosso município é destaque na questão ambiental, e com certeza se faz necessário, se é que não tenha licitação já nesse sentido, extremamente necessário que você faça esse aumento de fornecimento de pontos de descarte, principalmente agora que nós estamos utilizando o lago do Baixo Iguaçu, e como foi falado, as pessoas saem do lago e não vão levar, muitas vezes não levam o lixo embora, e acabam ficando às margens ou da mata ou da estrada. Mas então, não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovada por todos os vereadores. Então, não tendo mais matéria de caráter geral, quero falar um pouquinho sobre a PAI. Nós temos um encontro em Cascavel, depois da manhã, dia 20, onde os municípios menores estarão em Cascavel em uma forma de protesto, chamar a atenção sobre a ADI que está tramitando no Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade das escolas dentro das APAES. Eu acho, no meu ponto de vista, cada um tem o seu, né? Eu acho que uma das melhores coisas que existe é a escola dentro da APAE, para aquelas crianças que não podem ou não querem estar em outro ambiente para aprender. Mas existe uma associação nacional dos pais de filhos com síndrome de Down que entrou na justiça contra o Estado, dizendo que não se pode ter escola dentro da APAE. Então, eu estou pedindo aos vereadores e a toda a comunidade que se sentir tocada pela defesa do ensino dentro da APAE, que vá a Cascavel no dia 20, prestar esse momento de repúdio a essa ação que está próxima a ser decidida no Supremo, que as APAES continuem da forma que estão prestando esse serviço no Paraná e que todo o Brasil preste esse serviço, porque são valores dispensados que com certeza trarão melhor qualidade de vida a essas pessoas que já têm uma vida com dificuldades. Então, convido os senhores vereadores e a toda a população que nós possamos se fazer presente em Cascavel depois da manhã, dia 20, às 8 da manhã até às 11. Nós estaremos lá reunidos para fazermos o nosso protesto contra essa decisão
que ainda não veio, mas que nós queremos mostrar que nós somos contrário a esse cessar das atividades escolares dentro das APAES. Também quero prestar uma homenagem aqui a nosso município, que está participando da Copa da Amizade e já é campeão por antecipação. Nosso município, de 6 finais que terá, finais esportivas, ele já está em 4 finais. Então, parabenizar o nosso secretário de esporte, o Walter Hagadali, toda a sua equipe e principalmente os atletas que estão disputando a Copa da Amizade. Segunda-feira é complicado, né? No domingo foi puxado, me deu um probleminha na garganta. Então, não havendo mais matéria a tramitar, convido aos senhores e senhoras vereadores para, em pé, fazermos a oração final. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Com a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária. Boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.